Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Compartilhar com mulheres tão especiais na minha jornada. E eu queria começar esse painel com uma frase que eu peguei do Guimarães Rosa, sobre esse ano que exige uma liderança de todos nós, sobre nós mesmos a princípio. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. E o que ela quer da vida, o que ela quer da gente, é coragem. E é falando dessa liderança corajosa hoje que eu quero chamar para dividir aqui comigo a Adriana, que virou uma amiga para mim, uma inspiração. Ela é tech, ela é a mãe da Doce Paola. Ela lidera enquanto acolhe, motiva enquanto disciplina, sorri. Ninja que administra os negócios dos pratinhos da vida, tudo. Pioneira, e pioneiros não usam mapas. Afinal, abre aspas da frase da Adri que eu adoro. Somos bússolas. Obrigada, Adri. Oi, Jaque, obrigada. Obrigada por tão acolhida tão boa. Obrigada, Adri. Eu vou falar agora, vou chamar a Ana Carnaúba. Ai. Ela tem nome de árvore de raiz forte, e aqui nada é acaso. Um misto de provocação avassaladora, um toque de brisa leve que bate no rosto, bagunça as páginas dos livros e te obriga a revisitar o prefácio em paz. Afinal, abre aspas. Onde há muita luta, falta clareza. Essa é a frase de Ana Carnaúba que me motiva sempre, quando eu estou naquelas lutas, rodando em círculos. E, por último, Dani Junco. Saudade de você. Mãe do Lucas, de cachinhos pretos e olhos cor-de-mel. Minha irmã mais velha, intensa ventania que bagunça os cabelos e nos obriga a fechar os olhos e confiar. E, de maneira consciente, enxergar o fio invisível que nos une e que diz, abre aspas, você não desiste de mim, que eu não desisto de você. Ai, que painel, minha gente. Começa que eu estou assim, me achando na saia justa do GNT hoje, né? Eu sempre quis ter um momento desse, eis a oportunidade que a Fast Beauty me concedeu. Obrigada. Eu queria começar com uma pergunta muito importante. A gente sabe do momento de liderança que a gente está, num ano muito emblemático, cheio de novos desafios e que exige da gente, como eu falei no começo, uma liderança a partir de nós mesmos e depois para os nossos negócios e para as empresas que a gente atua. Eu queria começar perguntando para a Ana. Ana, liderar é poder? Toma essa. Já abrindo assim, desse jeito? Bom, depende, né? Depende do líder. Não tem uma resposta certa sobre isso, eu penso. Mas depende do exercício desse líder ou dessa líder. O exercício da liderança, ela pode ser poder. Mas se ela for poder, a gente pelo menos precisa entender que tipo de poder está exercendo. Muito se fala em filosofia, quando se fala sobre poder, em 3 tipos de poder. Em poder sobre, que talvez seja esse o mais comum, o mais constante, o mais observado, o mais incrivelmente criticado hoje em dia. O poder sobre, ele silencia alguns em benefício de outros. E o poder sobre, ele só tem uma única função ao longo do tempo, que é criar medo. E numa situação de medo, esses seres que estão sendo liderados num poder sobre eles, um dia vão se rebelar. Porque o medo, ele mata alguém. Ou quem está sendo torturado, ou quem está torturando. Outras formas de poder, que podem ser escondidos em formas de liderança, são o poder com. Se eu tenho uma posição de liderança e eu utilizo isso, a minha influência, não necessariamente só o meu poder, mas a minha influência com o outro, com você, com o time, com os investidores, com
com a rede de stakeholders, com a rede de pessoas, de clientes, se eu uso com, o poder com, ele aumenta. Ele prospera, ele floresce, ele cresce, porque sou eu mais alguém. E eu mais alguém sou melhor do que eu sozinho. Isso em qualquer situação. E o poder para, ele também é uma forma de liderar, porque eu haverei de ter um objetivo. E esse para, espera-se muito que ele seja um objetivo não do meu umbigo e da minha única necessidade, mas o meu poder para algo, para um propósito, para alguém. Então, sim e não. Liderança pode ser poder, mas isso depende de que tipo de liderança, que tipo de gente se esconde ou se mostra através da palavra liderança. E eu sei que aqui no mercado imobiliário, eu estou nele há pelo menos 20 anos, desde que eu, uma vez na vida, em arquitetura e urbanismo, e que depois eu já reencarnei profissionalmente em outras tantas coisas. Esses últimos 20 anos, e não exagerando no tema, eu trabalhei com o mercado imobiliário profundamente, dentro de fóruns, mesas, salas, decisões muito mais pautadas no poder sobre do que no poder com e no poder para. Então, eu tive, na maioria das vezes, a amostra de líderes exercendo os seus poderes e não suas lideranças. Devolvo para quem quiser completar. Vocês querem completar? Eu acho que a Ana tem razão, né? A gente vem de uma liderança de comando e controle, né, Ana? A gente tem muito exemplo disso, né? A frase comumente que se diz: manda quem pode, obedece quem precisa. E, realmente, você acaba matando a sua equipe ou você acaba sendo morto. Porque um líder nem sempre consegue destruir uma equipe, mas uma equipe, com certeza, consegue derrubar um líder, principalmente exercendo um poder de comando e controle, como a Ana falou. Muito legal. Quer completar, Dani? Eu acredito que, quando eu falo de poder, assim, não é ter um telefone cheio de gente ou uma equipe cheia de gente, mas é quando você precisa ligar, alguém te atender. Eu acredito que você ter a percepção do outro na hora da escassez, isso é liderar. Porque quando você lidera na abundância, né, quando tudo tem, a gente exerce um poder, e na hora que a gente está querendo exercer o mesmo poder na hora da escassez, quando tudo falta, isso provavelmente não vai funcionar. Então, às vezes, por muitas líderes incríveis que eu tive, né, e a Ana é um desses modelos, assim, ela pode me liderar na abundância e na escassez, eu vou estar lá disponível para ela, porque eu estou lá com, né, como ela está falando, né, bem liderança Shakti, isso. E quando é uma direção sobre, na escassez, não sobra ninguém no time. Então, quer saber como é que está a sua liderança? Pergunta. Se tudo faltar, o exército vai estar no mesmo lugar, né? Como Alexandre o Grande, seu pequeno exército, onde ele teria que lutar contra mercenários, né? Que eram de grandes exércitos, recebiam dinheiro para estar lá. E o exército do Alexandre, na verdade, era o exército de pais e filhos que estavam lá atrás de um propósito, de um legado de vida. Então, como lutar com pequenos exércitos? E eu acho que foi isso que a Ana falou, que é liderando com, né? Então, a gente sabe quem está com a gente quando falta. E aí, esse lugar que a gente tem que saber como é que a gente está liderando. A gente está fazendo uma leitura dirigida de um livro da Brené Brown, né? E a Brené Brown fala muito sobre vulnerabilidade. Já virou até um clichê, a gente até conversou um pouco sobre isso, né, Dri? Assim, são as palavras do ano, a empatia, a vulnerabilidade. E, na prática, a gente, pelo exemplo mesmo, como a gente ensina aqui para os nossos filhos, é que a gente pratica essa empatia e essa vulnerabilidade até dentro de casa e nos nossos negócios, né? Pensando nessa questão da vulnerabilidade e de como a gente conquistou esse lugar de liderança enquanto feminino, e eu não chamo só a mulher aqui, eu acredito que, sim, os homens também precisam trazer esse olhar do feminino para dentro da sua liderança. Eu queria perguntar para vocês, assim, como a gente separa o medo da armadura. Porque, muitas vezes, a gente tem que parecer ser muito mais forte do que a gente deveria parecer.
Então, eu queria perguntar aqui, ou um case, ou o que vocês acham dessa questão da diferença entre o medo e a armadura. Eu queria dar um pouco de temporalidade para esse sentimento do comando e controle e da vulnerabilidade agora ser a palavra do ano, tá? Ela não é tão do ano assim, mas é muito interessante entender como o nosso mundo se modificou em relação às nossas riquezas, né? Então, durante muito tempo, quando a tecnologia não existia ainda e você está começando uma terceira revolução industrial, várias coisas eram muito importantes, porque você precisava de fábricas, né? Então, a criatividade, o pensamento ágil, o pensamento crítico, não precisava tanto assim, porque, na verdade, as coisas eram extremamente repetitivas. Então, você fazia mesas, cadeiras, comida, roupa, né? Quando você chega com a tecnologia e a revolução industrial se movimenta e você olha para um lugar que ninguém nunca fez, ninguém nunca viu, e a velocidade com que isso acontece é tão rápida, é tão ágil, você dizer que não está vulnerável e com medo do que está acontecendo, está na cara que é mentira. Na verdade, isso vai bem para o mercado que a gente está conversando aqui. Você não olhar para o mercado hoje, não pensar em compartilhamento, não pensar em espaços colaborativos, não pensar em comunidades que dividem apartamentos, não pensar num outro jeito de viver a vida, né? Então, é mentira, porque você está vulnerável. Durante muito tempo, as empresas demoravam 100 anos para quebrar, Jaque, sabe? Demoravam 150 anos para quebrar. Hoje, você não vê na capa da Forbes as 100 maiores empresas do mundo, empresas menores, às vezes, o Google tem 22 anos, gente. Então, assim, é tudo muito novo, e ágil, e rápido, e pum, vem uma pandemia. Quem não ficou vulnerável como business? Grandes empresas do mundo, a Disney parou e falou, já sei, vou lançar aqui meu streaming. Por quê? Porque mesmo sendo a Disney, os parques fecharam, né? Então, os líderes estão na hora dos líderes olharem assim, cara, não sei o que fazer nesse mundo tão movimentado, não sei para quem telefonar, eu preciso olhar. E aí os líderes precisaram ficar mais vulneráveis. E para completar, todo mundo foi para casa com o home office, entraram na casa das pessoas sem pedir licença, como empresas, muitas delas, não se prepararam e não souberam liderar à distância e não sabem até hoje muita coisa. Então, assim, todo mundo está no momento. E a coisa mais legal da vulnerabilidade é falar, cara, não sei o que fazer, não sei o que fazer. E a armadura vem, Jaque, de você falar que você sabe liderar num movimento antes da pandemia, durante a pandemia, depois dela, ou há 10 anos atrás, ou agora. Se você disser isso, está na cara que você não sabe do que você está falando, porque você não sabe, não dá para saber. Então, a armadura é essa. Não, peraí, tem 30 anos que eu lidero isso aqui. Tá, mas agora está diferente, está rápido, está difícil, não é possível, você nunca liderou nesse lugar. Então, a armadura, já que vem desse lugar, sabe? Não, eu sei, eu estou há 30 anos no mercado. Tá, mas o mercado mudou, gato. E mudou agora de novo. Você não sabe, desarma a armadura. Vamos abrir mais leve essa reunião. Então, eu acho que o momento que a gente está movimentando é um momento de vulnerabilidade e de medo. A gente não sabe se vai demorar mais um ano para isso passar. Não é possível que as empresas não estejam vulneráveis, nem os líderes também, né? Então, eu acho que esse é um bom case assim, para contar o que a gente está vivendo agora. Eu queria estender para você, Dri, essa pergunta, depois eu vou fazer uma parte para a Ana mais corporativa, mas como que você vê esse cenário, né, de como se desconstruir essa armadura, porque você é uma pioneira na tecnologia, formada em tecnologia, 20 anos trabalhando com tecnologia, num ambiente extremamente do masculino, que a maioria, sim, é homem. E aí, agora, você, dentro de uma startup, que é o que a Dani falou, é uma empresa que começou agora, que muda todo o tempo. Como que você tem trabalhado essa questão da liderança? Como que está o seu olhar em relação a isso também? Eu acho que a Dani tem toda a razão, né? A gente precisa entender que somos vulneráveis, né? As empresas precisam parar de ter a síndrome do sucesso, né? Eu estou ganhando, esse time não mexe porque esse time está ganhando. Não, é justamente nesse momento que eu preciso mexer no time, que eu preciso estar junto, eu preciso ter uma empatia, me colocar no lugar do outro para sim conseguir liderar de uma forma mais ágil, de uma forma mais empática, estar com uma liderança para e não com uma liderança sobre. Então, dessa forma, a gente precisa estar ágil. E aí é o que a gente fala, o que a Dani falou. Muitas empresas demoravam 150 anos para quebrar. E essas empresas hoje estão quebrando muito rápido. Por quê? Porque não entenderam esse movimento, porque os seus líderes não querem descer do salto. Né? Como a gente fala, não querem descer do salto. Eu estou ganhando, eu não vou mexer, eu não vou me arriscar. Eu não vou me arriscar a explorar o novo,
a aceitar uma desobediência do meu time, a ter resiliência para conseguir resgatar eles e rapidamente reinventar a minha empresa. Isso tem trazido muitas empresas à bancarrota, né? E é isso que o pensamento de startup não quer dizer que a startup não é uma empresa, ela é uma empresa, ela precisa, né? Ela precisa sim dar um retorno financeiro para os seus investidores, para nós, né? Eu sempre brinco com o Jean, nós primeiro começamos um MVP entre eu e você, né? Porque antes de você fazer um MVP do produto, você faz um MVP da sociedade, né? Para ver se vai casar ou não vai casar. E você precisa saber trabalhar as lideranças, completar um ao outro. É dessa forma que eu vejo. O medo, sim, ele tem que estar junto, ele é um instinto para que eu não caia em armadilhas, mas ele não pode me parar. E ele para muitas empresas com a síndrome do sucesso, volto a falar isso. Né? Eu vou no mapa, né? Me dá aqui o mapa que vai me dar o menor caminho, o melhor caminho, onde tem menos trânsito, mas eu deixo a bússola de lado, onde eu posso encontrar muitos tesouros pelo caminho. Perfeito. Ana, e pegando assim, a mesma questão, você trabalha dentro da Deloitte com educação corporativa, com um super viés de inovação, trazido aí com o olhar da Singularity, certo? Como que você está vendo a liderança das corporates que você trabalha hoje para essa questão do medo à armadura, vulnerabilidade? Como que está esse cenário? Tá exatamente assim como a gente está falando, com medo. As pessoas que são de uma geração dominada pelo comando-controle, dominada por essa coisa de não posso mostrar a minha fragilidade, não posso fazer de conta sobre determinadas coisas, quer dizer, vivo um personagem, não posso dizer que não sei, não posso pedir ajuda, não posso errar, né? Esse modelo do não posso errar, ele é envolto no medo. Porque o que nós somos, então, se não somos uma tentativa todos os dias? Todos os dias a gente tenta, né? A nossa diferença das gerações que estão muito no comando ainda das empresas é que elas deixaram de experimentar e começaram a repetir. E a repetição trouxe a estagnação. Toda repetição, ela é muito protegida pelo lance de não vou correr risco. Eu estou repetindo, eu estou usando o mapa, usando as palavras de vocês. Vou lançar ali 2 dormitórios porque fulano lançou antes de mim e vendeu tudo. Eu vou lançar ali um estúdio de 12 metros quadrados a R$15 mil, porque o outro fez e vendeu tudo. Eu vou colocar ali um comercial e um residencial com serviço, com cinema embaixo, porque fizeram ali e vendeu tudo. E, no entanto, essas mesmas lideranças que não estão experimentando, estão, na verdade, repetindo, né, estão criando uma falsa ilusão sobre inovação. Eu fui falar esses dias últimos numa incorporadora bastante grande no Brasil, com uma mesa de C-levels, né? E eu estou falando de incorporadores e tinham lá também vendedores, mas a maioria era o grupo executivo de incorporadores. E ao começar, os executivos começaram a dizer o que é que eles estavam fazendo naquele período. Ana, a gente está lançando isso e aquilo outro, e o próximo lançamento é incrível, tem muitos diferenciais, e eu comecei a ouvir os diferenciais. Falei, bom, tem muita inovação, a gente está fazendo aplicativo, a gente está fazendo e acontecendo, e a palavra sempre era diferencial, diferencial, diferencial. E eu falei, eu só não entendi o diferencial depois de tantas coisas que vocês me falaram. Não, é porque tem 12 metros quadrados, é um residencial que tem bicicletário e que pode alugar um carro e que pode fazer isso, que pode chamar pelo aplicativo, que pode tudo. Eu falei, só me pergunta, eu tenho uma pergunta para fazer. Quem dessa mesa, se eu der o apartamento agora, pronto, mobiliado, vai morar em 12 metros quadrados e vai ficar feliz? Só essa pergunta. O que é diferencial? É uma peça de marketing no jornal, no site? O que é diferencial? As pessoas estão, talvez, ainda com o pé na margem e um pé na canoa, tentando manter a repetição, mas
fazendo de conta que também estão inovando em alguma coisa. Trocar o nome não é inovar, né? Dar uma roupa nova para um termo não é inovar. Inovar, de fato, é fazer sem mapa, como se falou aqui agora sobre os pioneiros. E fazer sem mapa é não repetir. Então, as minhas jornadas executivas de líderes, primeiro, têm sido muito pautadas em lideranças masculinas, de figuras masculinas, pouco em figuras femininas. O que pode de fato ser um contrassenso quando a gente fala sobre inovação. Se não há diversidade cognitiva, e não é uma paleta de cores sobre diversidade, não é sobre ter cabelo crespo, cabelo liso, o louro, o moreno, o preto, o amarelo, e altos e baixos. Não é sobre isso, essa paleta de diversidade. Diversidade cognitiva chama-se: nós precisamos ter passados diferentes. Nós precisamos ter repertório, histórias e vontades e necessidades e dores diferentes. Porque só assim a gente vai sentar numa mesa e vai discordar. Hoje o que a gente vê nas lideranças e reuniões é todo mundo termina uma reunião batendo no peito, assim, ou nas costas do outro, apertando mãos. Cara, como foi a reunião? Foi maravilhosa. Foi ótima. A gente estava super alinhado. Se a gente estava super alinhado, a gente não estava criando nada, devo lhes dizer. Porque se a gente estava super alinhado, alguém estava com o microfone bem mais alto e os outros só estavam concordando. E esse ambiente me sugere que não há uma segurança psicológica para que as pessoas que elas possam e para que elas possam inovar. Eu tenho visto poucos ambientes corporativos de grande e médio portes com essa verdade. Eu vejo o discurso e tenho tido dificuldade de ver a prática. Se vocês quiserem me completar. Eu tenho também acompanhado bastante, agora com um viés mais olhando o mundo corporativo, realmente eu percebo isso, há um discurso de uma vulnerabilidade, de um poder de fala, mas, de fato, tudo já está decidido. A reunião já nem era necessária mesmo, porque as decisões já estão tomadas, então não há diversidade, não há conflito, não tem nada para que se resolva ali. Já está resolvido. Aproveitando até esse pensamento, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu sou um líder, tá? Eu estou aqui com medo de perder a minha posição. Eu tenho a minha família, eu tenho minhas contas para pagar, meus boletos chegam no dia 5 e no dia 20. E eu sei que eu estou em perigo, porque as pessoas perceberam que eu estou com medo, e eu gostaria de saber uma dica prática para eu me aproximar do meu time, que vocês já usaram e que funcionou pra caramba. Aí eu aqui, Jaque. Quer aí? Pode você. Primeiro, então, eu vou deixar a dica prática. Vou falar uma dica bem rapidinho, mas antes eu queria falar uma coisa interessante. Eu estava na mesma leitura dirigida que a gente participa do mesmo grupo. Aí ontem a gente estava falando sobre liderança Shakti, e aí ela falou sobre a jornada do herói. E é isso que está acontecendo com essa pessoa que você falou agora, tá? Ela está numa jornada. Por que ela sai para uma jornada? Porque ela tem um chamado. E aí existem 2 tipos de chamados que você pode escolher, tá, líder, que você está me assistindo? O chamado pela crise, que é essa, você já está com medo, já chegou na tampa, não sabe o que fazer, já está ferrado, sabe? Ou tem a crise pelo impulso evolutório, que isso é muito interessante. Você já está percebendo a aridez do terreno. Você já olha para frente e já fala assim, cara, eu não vou ali na frente, eu vou ter desafios, posso ser demitido, não estou me completando. Então, assim, tem muita gente já que escuta o chamado para fazer essa jornada de melhoria só pela crise. Quando o chefe fala assim, segura aí, irmão, que você vai ser demitido. Ou você vai ser demitida. Então, aí você entra em crise, que gera uma série de traumas, aí você se fecha, ou você se transforma buscando saídas, ok? E aí você tem um novo dom. A sugestão desse livro, quando fala de inovação, é você, por impulso evolutório, né? Porque tem um pedaço que ele fala bem assim, que eu acho muito fantástico. Vai chegar uma hora, um acerto de contas, um momento especial, que você não pode mais escolher jornar ou não jornar. O líder pode falar,
Ah, não, tô tranquilo. 4 anos de empresa, daqui a 2 anos eu penso nisso. Você pode não jornar essa mudança. Mas vai chegar uma hora que você só tem um jeito de você passar por isso, atravessando. Então, quando você decide atravessar por impulso evolutório, porque você já sabe o que vai acontecer, e não viver não é uma escolha, né? Ela fala no livro, não evoluir também não é uma escolha. Você acha que é uma escolha? Ah, não vou estudar isso agora. Não vou evoluir agora, não. Não é uma escolha, tá? É morrer ou crescer. Então, o que eu sugiro para esse líder é que você olhe para isso com consciência, com impulso evolutório e perceba, se você está com esse medo, é porque realmente está faltando alguma coisa. Sente com seus outros liderados ou com seus líderes, levante quais são os pontos que estão em falta, né, e vá olhar para eles. E, de repente, quando você faz essa jornada, Jaque, do herói, chega uma parte que eles chamam de dom. E aí, quando você chegar no dom, você já se transformou tanto que você vai se questionar se aquela tribo que você está servindo ainda é aquela que você quer ficar. E pode ser que você saia antes de saírem com você, porque você percebeu na sua transformação que ali é você que não quer ficar mais. Então, sai do medo, vem para a consciência, faz um rollout do que está precisando e foca. Né? Então, eu acho que isso é a melhor coisa que a pessoa pode fazer hoje. E sai da criança, tá? Mulheres e meninos, saiam da criança mimada. Ai, estão querendo me demitir, não sei o quê. Sai, olha para isso, faz a listinha, percebe, jorna e se transforma. Né? Então, acho que a melhor dica é olhar para isso, porque você vai ter que atravessar. Perfeito. Dri, e aí, você, quais são as habilidades de um líder abundante do futuro que você hoje consegue olhar com a sua experiência de liderança? Olha, Jaque, para mim, eu acho que a maior competência, né, que o líder precisa ter é trabalhar com a transparência e ser um modelo. Né? Não adianta dizer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Aí a coisa não vai funcionar. Eu tive 20 anos de carreira executiva, né? A primeira vez que eu recebi e passei, né, numa prova de liderança, que eu fui gerente de projetos, eu me deparei com uma equipe 100% masculina, né, sendo eu a escolhida para ser gerente de projetos. É óbvio que eu vivi num momento, há 20 anos atrás, liderança de comando e controle. Né? E aí você tem duas opções, 2 caminhos, como a Dani falou. Né? Ou você escolhe o modelo da transparência, ou você vai estar fora. Se eu perceber, no momento que a minha equipe vai me colocar para fora, que eu vou ser demitido, é óbvio que eu já errei muito na liderança. Então, eu tive um exemplo de um membro da minha equipe que não ficou contente com a escolha do gerente de projeto. Né? Eu tinha 2 opções. Ou eu dizia para ele, manda quem pode, obedece quem precisa, ou eu chamava ele para uma conversa. Eu sempre trabalhei na questão de transparência. A minha equipe sempre soube que, sim, a empresa que eu trabalhava precisava dar lucro, não era uma ONG, a gente precisava trabalhar com um objetivo comum, a gente tinha erros, a gente tinha acertos, mas a gente estava junto. Né? Mas você precisa chamar e conversar. Eu chamei e conversei. Olha, fulano, né? Vamos lá. É algo pessoal? Não, não é algo pessoal. Bom, então, se é competência... Né? Eu passei num processo seletivo. Vamos alinhar as expectativas aqui, vamos seguir à frente. Nós trabalhamos mais juntos 12 anos. Então, eu acho que é a transparência de você também ter a humildade, porque se você, enquanto líder, não tem humildade, deixa o teu ego, é como diz a Ana, você vai exercer um poder sobre. E aí você, com certeza, não vai muito longe. Perfeito. Quer completar com alguma coisa, Ana? Eu fiquei aqui ouvindo a Adri, fiquei pensando, cara, esse modelo que a gente viveu e ainda vive, talvez ainda venha experimentando mais para frente, porque ele não se extingue assim, né? Fez com que a gente se esquecesse das nossas intenções reais, né? Eu penso que a habilidade, uma das cruciais, seja a gente, quando agir, ter a intenção de agir. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando eu me desconecto da minha real intenção, eu viro um personagem e é esse personagem quem age
É esse personagem que escolhe, que é escolhido e que faz escolhas que não fazem sentido. Quando a Dani fala sobre, cara, talvez nessa jornada de transformação você mesmo identifique que você não cabe mais naquele lugar, né? Porque qual é a sua real intenção? Eu vejo que a maioria dos profissionais deste modelo de comando e controle, ou do momento, seja lá o nome que a gente quiser dar, vive numa necessidade externa. Qual a necessidade externa? A necessidade do outro. A necessidade de performar, de bater a meta, de entregar o resultado, de fazer determinada coisa, mas não a necessidade interna. E o que é que eu vi na pandemia também em relação a esse movimento? Que quando a gente deixou de fazer algumas tarefas, porque simplesmente elas eram comuns àquele modelo de trabalho, várias e várias pessoas descobriram que há uma outra forma de fazer. E que essa outra forma de fazer pode, talvez, combinar muito mais com a sua intenção de fazer. Eu vou dar um exemplo para ficar claro. Eu viajava o Brasil inteiro nos últimos, sei lá, pelo menos 15 anos. Com períodos em que eu viajava todos os dias, eu voava todos os dias. Porque aquilo era parte daquele processo. No começo desse ano, antes da pandemia, eu olhei para mim no espelho e falei para mim, eu falei, esse é o último ano que eu topo isso. Porque a minha real intenção não era passar todos os dias em cima do avião, né? E quando eu intencionei isso, veio a pandemia e que interrompeu de imediato as minhas... Opa. Mas eu acho que é justamente isso, né? Acho que travou, né, a Ana? É realmente essa intenção, né? Sim. A gente pensar sempre qual é a minha real intenção na ação que eu estou tomando. Se eu estou fazendo e tomando as decisões pelos motivos certos. É dessa forma que a gente precisa pensar na liderança, na decisão. Eu também, assim, olhando como líder hoje, né, à frente também de um ambiente de inovação, ele é muito ainda masculino, né, de startups, de tecnologia, enfim. A pergunta que eu gostaria de deixar para todo mundo que também está ouvindo não é como é ser um líder do futuro, né? Como é ser um líder infinito, que é um outro livro que a Dani também indicou, que eu ainda não li, que é o de Simon Sinek, que é o Jogos Infinitos, né? Que líder eu quero ser. E aí eu acho que está muito alinhado com essa questão da intenção. Quando eu sei quem eu sou e quem eu quero ser, logo ali na frente, quando eu estiver melhor do que eu sou hoje, é que eu vou entender qual tipo de liderança que eu vou exercer. Com, né? Ou para. Dani, quer complementar? Essa questão do líder infinito, eu acho que é legal. O Simon Sinek, ele traz o jogo infinito, e ele fala uma coisa muito interessante. A gente não pode escolher as regras, a gente não pode escolher o jogo, mas a gente pode escolher como jogar. E nesse livro ele fala que uma empresa ela tem um verdadeiro valor quando o ecossistema que está conectado a ela, fornecedores, clientes, e todo mundo está conectado a essa empresa, quer que essa empresa dê certo. É quando você pergunta para as pessoas que estão conectadas a você, né, de qualquer tipo de play, e pergunta, quão frustrada você ficaria se a Bitfarm terminasse hoje? E a gente fala, muito frustrado. Isso ia ter um impacto assim, 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 assim na minha vida, né? Quando frustrado você ficaria se a minha empresa terminasse hoje? Não, eu ficaria ok, frustrado, normal. Então, assim, a possibilidade da sua empresa ser feita para durar está muito conectada ao quanto as pessoas querem que a sua empresa seja feita para durar. E aí, para terminar, que a Ana voltou aí, ele fala uma parte que ele começa todas as reuniões do time tático, tá? Tipo assim, vamos trabalhar com a priorização desses 3 pontos. A primeira é como nós vamos levar nosso legado adiante, nosso propósito adiante. A segunda coisa que ela puxa o time é como nós vamos cuidar das nossas pessoas, e pessoas tá da porta para dentro, da porta para fora, dos nossos clientes, nossos fornecedores, quem está conectado com a gente. E a terceira coisa é como eu vou gerar lucro para conseguir segurar os outros 2 pilares. Então, ele abre a reunião de empresas infinitas como a Disney, a história da Disney vem, falando desses 3 grandes itens. Porque aí você consegue ficar no porquê,
e por quê, e aí você pensa no como. E aí todo o motivo da empresa é mapeado, o líder lidera pelo porquê, né? Então, e vamos ações táticas, né? Então, essa coisa de liderar de uma maneira infinita é isso, é continuar jogando. Você não abre a reunião falando sobre só a linha do lucro. Você não abre a reunião do seu time sem perguntar como eles estão, e de verdade, tem que ter espaço para isso. Então, você sensibiliza. Como a gente pode continuar nosso legado? Como é que a gente pode cuidar de você, das nossas pessoas? Como é que tá? Putz, Dani, eu acho que aqui pode precisar melhorar. E agora, como é que a gente vai gerar lucro? Como é que vai ser? Como é que a gente vai olhar para isso? Né? Então, e é nesse lugar que ele coloca lá 50 cases de empresas feitas para durar. Então, fica essa sugestão aí. Eu acho que a dor de barriga fica... Eu caí porque está chovendo aqui em São Paulo. Bastante. E a internet oscilou, eu agora estou pelo outro link. Eu acho que a dor de barriga começa quando a gente fala de gente, fala das nossas pessoas para líderes que não estão acostumados a tratar com pessoas, né? Sabe aquela coisa, relação médico-paciente? São dois arquétipos, o médico e o paciente. Mas, no fundo, são duas pessoas. A Ana, médica, o José, paciente, ou vice-versa, quem quer que seja. Então, quando a gente fala nessa fase de, olha, chama as suas pessoas e conversa, a dor de barriga para a grande maioria dos líderes começa exatamente aí. Como assim chamar as pessoas? Dizer o quê? Eu estou no escritório, estava, na verdade, que agora estamos em home office há 7 meses, mas eu estava no escritório que no final do ano passado eu estava passando no corredor e uma líder me chamou e falou assim, Ana, entra aqui. Eu falei, o que foi? Fulana está chorando. Eu falei, e o que aconteceu? Não sei, você precisa ir lá saber o que aconteceu. E eu perguntei, mas por que eu? Ele falou, não, é porque você sabe falar com pessoas. Eu falei, e você está fazendo o que agora comigo? Então, se a gente ainda tiver esse receio de ser gente num ambiente de trabalho, a gente não saberá falar com gente. Então, quando eu falei da intenção, de fato, eu vou ter que sair dessa figura, armadura, arquétipo, o nome que a gente quiser, personagem, ator, o que a gente quiser. O momento da horizontalidade hoje das relações, a gente viveu muitos anos assim, né? Eu sobre você, eu com direitos, você com deveres, né? Eu com prioridades, você obedecendo. E esse achatamento agora de níveis, né? Essa coisa mais equilibrada, assim, eu também estive em uma reunião há pouco tempo com pessoas de 23 e 22 e 19 anos que se juntaram, chamaram o líder e fizeram assim, ei, vocês estão fazendo coisas que a gente não concorda. Vocês estão dizendo que a gente não vai poder ter acesso à rede A, B ou C, ou conteúdo A, B ou C, e a gente não concorda com isso. A pergunta é, quando era pensado haver uma conversa sobre isso há muito pouco tempo? E eu sei que ainda há líderes que olham para essa reunião e falam assim, isso é uma afronta. Esse moleque, essa moleque, né? Ou esse menino, essa menina, ou seja, a gente vive uma crise hoje de transição que é igual chegar embaixo de uma goiabeira e chacoalhar, mas chacoalha com força. Vai ter gente que vai ficar lá agarrado, mas tem gente que vai cair do pé. E é justamente sobre isso que a gente precisa lidar hoje. Quem está mais maduro, quem está menos maduro, quem está mais aberto, quem está menos aberto, quem está mais flexível, quem está menos flexível. E liderança é sobre essa flexibilidade, porque quanto mais rígido, mais comando, mais controle, quanto mais flexível, mais escuta, mais colaboração, mais aprendizado. Se a gente não tiver um espaço livre entre nós, que seja ali aquele espaço onde a gente vai co-criar a nossa conversa, só eu vou falar e você vai ouvir, ou vice-versa, né? Então, eu gosto muito de viver essa fase que eu estou vivendo hoje. Eu sei que ela dói para todo mundo, ela dói para quem tem 18, quem tem 17, quem tem 16, quem tem 20, quem tem 25, quem tem 40, quem tem 60, quem tem 80, dói. Dói porque não é mais do mesmo jeito. Agora, não é que só tem um jeito. Antes só tinha um jeito. Eu mando e você obedece.
Eu digo o que fazer e você não cria. Eu digo para você fazer desse jeito porque eu faço assim há muito tempo e você repete. E hoje a gente ainda tem esse jeito, mas a gente tem outros jeitos que a gente sabe que também funcionam. Então, tá dando dor de barriga em muita gente, mas vai passar. Vai passar. Porque a gente vai se organizar. Ou pela dor de precisar se organizar, ou pela intenção de querer se organizar. E dizer, puxa vida, eu quero trazer para mim profissionais de 17, 16, 15. Esses dias eu estive em outra reunião em que eu falei sobre vídeos. Falei, gente, eu estou precisando de peças de publicidade, de vídeo muito rápidas, que eu tenho aqui em 2, 3 dias uma confecção de uma campanha. E um cara falou assim, eu tenho uma pessoa. Falei, então me dá um contato. Falou assim, fulano, e ele tem 13 anos. Eu falei, oi? Eu falei, peraí, 13 anos, eu não tenho nem como contratar pessoa de Deus. Não posso, né? E essa pessoa de 13 anos é o AIS dos vídeos, muito bem produzidos, editados lindamente, objetivamente falando, estão por aí, e essas pessoas estão sendo também forças de trabalho. Então, se a gente não entrar nessa onda, como é que faz? Volto para vocês. Eu acho que assim, eu vou até... As organizações precisam de líderes corajosos. Eu acho que é essa coragem de pelo menos parar para refletir. Caramba, será que daqui a pouco a gente não vai estar contratando a molecada mesmo? Qual vai ser as novas formas de contratação de trabalho infantil? Sem explorar, sei lá, mas ativando neles a criatividade, a cocriação e a autonomia que você também dá, né? A minha sobrinha, ela várias vezes falou assim, eu posso trabalhar para você várias vezes, eu sei fazer isso, sei fazer edição, sei fazer... E ela tem 12 anos, né? E é impressionante, assim, você precisa ser corajoso para até, obviamente, eu não contratei minha sobrinha, mas corajoso para pensar algo diferente do que está acontecendo aqui. Não estou falando do trabalho infantil, mas estou falando, caramba, eles estão sabendo fazer coisas que as pessoas com 50 anos, 60 anos, estão aprendendo a fazer agora. Eles já nasceram sabendo, eles já nasceram muito digitais, né? Então, eles já estão imersos. A liderança corajosa, ela pode ser ensinada? Silêncio na torre, né? Pergunta. De acordo com o livro da Brené Brown, coragem pode ser treinado, igual você treina qualquer outra competência, né? Ela fala no livro que você pode, assim como você pode treinar empatia, né? Tem exercício para você começar a entender, é uma habilidade, coragem também é. Assim como você pode treinar na academia para fazer musculação, coragem também você pode treinar. E passa para primeiro saber quem se é, né, Jaque? Então, assim, eu não tenho coragem. Calma, você não tem conhecimento, às vezes. Né? Porque medo você sempre vai ter. Então, se você não tem... eu não tenho coragem de subir num palco e participar de um painel. Não, você não tem conhecimento, você nunca fez. Né? Você está com medo. Mas vamos treinar essa coragem? Então, o que eu faço? Vamos fazer de mentirinha, então, 4 vezes com gente próxima? Com os seus pais assistindo, a gente vai botar 2 pessoas no meio. Então, por isso que eu gosto muito dos modelos que a gente faz aqui na Bitumami, principalmente no mundo corporativo, né? Onde a gente faz nossos mentor journeys, né, Carmen? A gente faz com eles, e a gente coloca eles em situações de mentoria, e coloca o povo do mundo corporativo na frente de uma startup. E aí, de repente, é uma big company, você é head whatever, tem 30 anos de mercado, aí vem 2 meninas que têm uma startup e fala assim, faz uma pergunta, e você fica assim, ó, what? O que ela tá falando? Né? E aí você vê gente gigante falando, eu não tenho coragem de dar uma mentoria e de falar o que eu acho. Eu não sei fazer, socorro. E você tem um puta de um currículo, né? Então, eu acho que coragem para liderar ou para fazer qualquer coisa é possível treinar. Basta você estar vulnerável de falar, eu não faço a mínima ideia por onde começar. Então, eu acho que coragem tem muito a ver com competência. De não ter aquela competência, você tem medo de fazer, né? Então, é só treinar e aí tem que estar vulnerável para isso. Eu acho que é muito legal. Tem um lance que eu gostei muito de conversar esses dias sobre coragem, que a gente fica sempre não, mas por vezes a gente fica esperando que atos de coragem sejam
muito pirotécnicos, né? Que sejam muito expressivos, muito falados, muito comentados, muito revolucionários, muito, enfim, chamativos. Mas existem pessoas com grandes coragens silenciosas. E essas pessoas com coragens silenciosas são, muito provavelmente, aquelas que todos os dias não só acordam para trabalhar, mas despertam, né? Tem muita gente que passa anos e anos acordando todos os dias para trabalhar e não despertam. Então, acho que a coragem de despertar, ela é tão silenciosa, ela é tão para dentro, ela é uma coragem sobre se ver no espelho, ter coragem de se reconhecer ou até de se olhar no espelho e de não se reconhecer e dizer: por que é que eu estou vestindo essa roupa para ir para esse lugar? Por que é que eu estou fazendo da minha jornada essa jornada? Por que é que eu uso o cabelo desse jeito se, cara, eu gostaria de não usar daquela outra forma ou de X coisa? Esse despertar é uma coragem muito silenciosa, particular de cada um, e ela é uma coragem que muitas vezes é pouquíssimo premiada nos nossos times e no nosso dia a dia. Quer dizer, eu ter medo de água, por exemplo, em um bom e belo dia, entrar com água até o joelho é um grandíssimo ato de coragem. Mas, na maioria das vezes, a gente olha para a água no joelho e fala: só até aí? Eu sei que você pode mais. E, assim, é assim que tem sido também o nosso dia a dia de lideranças, por vezes, em times que estão fazendo seus pequenos atos de coragem silenciosos para aprender uma planilha nova, para entrar no aplicativo novo, para pensar uma coisa que nunca fez, para entrar numa situação que nunca viveu, para pensar de um jeito que não estava acostumado a, para dizer não. Não é um ato absolutamente corajoso diante de lideranças que são ou que sejam repressoras, controladoras, né? Dizer um não, um pequeno não, é um super silencioso ato de coragem. Então, sobre medo e coragem, estou premiando e observando cada vez mais os silenciosos. Profundo, né? Bem profundo, e acho que sim, a coragem, ela pode ser treinada, né? Ela deve ser encorajada. Se eu precisar pegar na mão e andar um pouquinho até que a pessoa consiga dar os passos por si própria, eu, como líder, tenho esse dever. Esse é o meu papel. Eu preciso ser um colchão, né? Para que eu consiga ter o meu time plenamente capacitado para fazer aquilo que precisa fazer. O líder não precisa fazer tudo, o líder tem que entender que ele não sabe tudo, ele não controla tudo, ele não tem toda a informação. Aí sim, ele vai ser um bom líder, né? Ele vai ter uma equipe junto com ele, e é como a Dani falou, né? Se eu tiver que ir para o deserto, passar 40 dias, quem é que vai estar comigo da minha equipe? É aí que você reconhece, na verdade, um líder, né? Quando você não precisa mais nem chamar. Você só olha para o lado e vê o pessoal pronto para ir. O que a gente tem que fazer hoje, né? Que liderar na abundância é fácil, como a Dani falou, né? Eu tenho recursos fáceis, eu tenho tudo fácil. Então, é fácil eu mostrar que eu tenho coragem, é fácil eu mostrar que eu não tenho medo, né? É fácil eu esconder a armadura que eu tenho, aí é fácil. Liderar na escassez, como é o ano de 2020, né? Sim. É a escassez de recursos, é a escassez de contato, é a escassez de uma série de coisas, como nós estamos liderando. Sim. Pegando assim para um trechinho também, falando de cultura de liderança e coragem, eu vi 3 pontos muito importantes. A gente já falou que vulnerabilidade é um ponto bem importante, saindo do clichê, mas se colocando vulnerável mesmo. Até um exemplo, eu acabei de ter uma reunião antes de entrar aqui e me fizeram uma pergunta que eu não sabia responder, que era assim: como você faria para conectar um monte de mulher espalhada no Brasil inteiro, que está com problemas com conexão, internet, que está se sentindo sozinha, que os negócios foram mal? Como que você tem sua experiência aí de urbanista e mãe e tal? E eu fiquei ficando assim, eu falei, eu não sei essa resposta. Se eu soubesse essa resposta,
Cara, eu ia ganhar um prêmio Nobel da Tinha paz. ganhado na Mega Sena. Exato, eu pergunto de $1 milhão. Eu acho que começa assim, eu vou me conectar com essas pessoas. Se a gente não pode se encontrar presencialmente, eu vou me reconectar com elas genuinamente online. Que até foi o desafio que a gente está fazendo aqui com esse painel. A gente está genuinamente conectadas e presentes. E a empatia é isso, é quando você está presente, está conectado e atenção plena para o momento que está acontecendo ali. Eu acredito que a liderança ela precisa olhar para esse lugar. Eu estou aqui, essa pessoa está falando comigo, eu estou aqui com ela. Eu estou verdadeiramente com ela. É. Né? Os meus ouvidos estão realmente abertos. Exato. Ou, como você falou, a decisão eu já tomei, eu vou fazer de conta que eu estou escutando e que eu trabalho a diversidade, eu trabalho a inclusão. Exatamente. Então, os 3 pontos que eu observei, lendo as coisas da Brené e outros exemplos de liderança que eu passei essa semana dando uma olhadinha, sim, a valorização do trabalho duro, que é o que você estava conversando ontem. A gente tem que trabalhar muito duro. Para construir um evento desse, vocês trabalharam muito duro. E em parceria. Em parceria. Com coragem. Com coragem. Foram corajosos, com certeza. Foram vulneráveis. Várias vezes eu vi o Jean... E o Jean é um cara super da vulnerabilidade, né? Ele falou... Tem várias coisas que eu não sei como vai ser já, que eu não... Ninguém fez ainda algo assim para o nosso setor. E pedir socorro, né? É como falou, pedir socorro. Eu não preciso saber tudo. Eu preciso, pelo menos, saber gritar. Pessoal, me ajude. Alguém aqui sabe isso? Preciso saber pedir ajuda. Eu preciso saber pedir ajuda. O bom líder sabe pedir ajuda. E o bom líder sabe ter conversas difíceis, que é o último ponto que eu observei aqui, que, para mim, é um ponto que, às vezes, me pega também. Várias vezes, eu vou expor aqui a minha vulnerabilidade, eu adio conversas difíceis, sabe? Eu vou ali empurrando até eu estar melhor preparada para elas. E acho que essa liderança do jogo infinito é essa, que ela já antecipa a conversa difícil, ela já se abre realmente para essa questão da conversa mais dura e que, às vezes, vai pegar num lado muito delicado para a nossa liderança. Porque a mulher, ela hoje tem... A gente também tem que desconstruir essa questão da liderança, né? A gente até falou, não vamos falar muito de feminino, de liderança da mulher, porque a Ana já me deu uma provocada na primeira reunião que eu fiz lá com elas. Liderança é liderança, Jaque. Não existe liderança feminina, liderança masculina. Liderança é liderança. Tem que ser liderança genuína. Genuína. Então, como que é para você, Ana, como líder que você hoje coordena um time grande, como que para você é trazer o feminino para a mesa de reunião muito masculina? Como está esse cenário hoje? Eu ganhei uma super frase de presente de um livro que ainda estou lendo, que diz assim, que não tem essa coisa do masculino, né? Características masculinas e características femininas, características assim, características assado. E ela me deu uma frase de presente que é: gênero é uma questão de permissão. Aí eu fiquei com isso, né? Quando em algum momento a gente decidiu que negros não teriam permissão para determinadas coisas, a gente generalizou. Quando a gente decidiu que mulheres não tinham permissão para outras determinadas coisas, a gente generalizou. E aí a gente foi criando ainda camada em cima de camada. Então, imagine todas as nossas generalizações de geografia, de idade, de sexo, gênero, etnia, cores, sabores e amores, e seja lá o nome que a gente quiser dar. E quando a gente virou todo esse caleidoscópio de um monte de casinhas chamadas generalidades que a gente vive, a gente começou a nomear as coisas assim, coisas de mulher, coisas de homem, coisas de alagoano, eu sou alagoana, coisas de paulista, coisas de carioca, coisas de... A gente adjetivou. E todas as vezes que a gente adjetiva, a gente restringe. Adjetivar é dar uma restrição. Então, quando eu entro, é muito curioso, porque não é claro todo mundo
que teve essa formação ou essa permissão, na verdade. Na minha casa, eu sempre tive permissão para ser quem eu sou. Então, não era um primeiro momento interessante a gente imaginar se era homem ou se era mulher. Porque, no fundo, a gente estava numa mesa de 6 pessoas, que nós somos, 4 filhos, pai e mãe, e cada um tinha a sua colocação. E nunca houve uma colocação ou uma não permissão porque alguém era mulher. E assim eu fui criada e assim eu me manifesto no mundo até hoje. Por coincidência, eu escolhi um caminho de profissão que traz mesas, decisões e conversas e dinheiros que estão sob gestão de figuras masculinas, em muito maior quantidade do que figuras femininas. Mas, na verdade, até eu perceber isso, né, como uma diferença, demorou, porque para mim era tudo igual. Eu não me via em situações de diferença, muito menos de diminuição. Mas eu sei que essa não é a praxe ou a maior concentração de sentimentos e de ações entre homens e mulheres, sobretudo no nosso país, né? Então, quando as pessoas me dizem que eu sou muito despachada, né? Eu gosto desse termo despachada, Maceió, a gente diz muito, você é muito despachada. Despachada é assim, você fala o que você pensa. Isso para mim é um elogio, né? Por vezes, a palavra por si só, ela não encerra um elogio ou uma crítica, né? É só uma palavra. E se para mim, é tipo, Ana, seu cabelo hoje está muito bagunçado. Eu amo meu cabelo bagunçado. Isso para mim é um elogio. Né? Então, eu penso que ser mulher consciente e presente, como eu tento ser na maioria das vezes, em rodas, mesas masculinas, mais masculinas, isso só me agrada, porque eu tenho condição de ser quem eu sou. Né? E aí eu evito, de fato, pensar se eu sou diferente ou se eu sou igual, porque eu não vou perder tempo pensando se eu sou diferente ou igual, porque ninguém é igual a mim. Nós somos 9, 8, talvez bilhões de habitantes nesse planeta. Uhum. Eu não sou igual a ninguém. E melhor, eu não quero ser igual a ninguém. Então, nessa situação, eu, sinceramente, ignoro um pouco sobre o que é masculino e o que é feminino. Entretanto, eu não deixo de perceber o que é particular desse masculino e o que é particular do feminino, né? Sim. Tá? Dani, você que lida com startups hoje, bastante fundadas ou geridas por mulheres, tem a Wish hoje, que é um fundo montado por mulheres investidoras, e a gente percebe, ao longo da história, o dinheiro ainda está acumulado em mãos de homens. Menos de 2% vão para a mão das mulheres. Né? Como que você acha que a gente pode equilibrar esse jogo? Eu estava conversando com a Ana Meneghini e ela falou assim, dinheiro, números, né? Ela falou, números não tem gênero, viu, Dani? Não tem credo, não tem cor, não tem nada. Números são números e quando você vai bem para uma discussão com números, você vai bem numa discussão. Quando você vai para uma discussão sem números, você vai mal numa discussão. E aí, no nosso lugar aqui, a gente sim tem diferenças, a gente percebe isso em bancas claramente, quando as bancas são extremamente masculinas, a startup que é fundada por mulheres recebe questões que não recebem outras, a gente viu isso acontecer N vezes. Mas o que a gente treina nossas meninas aqui, eu falo treina porque é treino mesmo, de ser gentil com as pessoas e agressiva com os números. O que a gente treina aqui, a gente realmente tem que fazer 3 vezes mais e provar nosso resultado, ainda é verdade isso, mas o que a gente treina para elas é para ir para uma discussão com números. Números não tem gênero, números não tem nada, né? Então, quando você fala, eu performei aqui, me posicionei aqui, o mercado que eu estou atacando é esse aqui, a solução que eu resolvo é essa, meu roadmap eu estou indo para lá, essa é o tamanho da minha comunidade, e não tem muito espaço para outras questões, viu, Jaque? Então, o que a gente treina elas é estar pronta, e se elas recebem uma pergunta que não está conectada com aquilo que ela está falando, porque isso acontece também, é responder, mas eu não entendi qual ponto dos slides isso tem a ver com o que eu estava falando antes. Você está falando do tamanho do mercado, você está falando... Eu não entendi o que você está querendo dizer com isso. E devolver a pergunta na fortaleza dos números. Eu não entendi essa pergunta, está relacionada ao quê em relação ao que eu estou falando? Então, o seu investimento não vai vir, eu não entendi. Porque você não entende do meu mercado, isso...
Uma vez eu ensinei uma delas a responder, né? Na verdade, estava do lado, foi eu que respondi. Eu falei, você não entender do meu mercado não significa que ele não fature 62 bilhões de reais. Significa que você não entende do meu mercado. Então, são coisas completamente diferentes. Então, muito obrigada. De nada. Então, assim, significa só isso, né? Não significa que ele deixou de faturar esse número. Sim. Significa que você só não entende dele. Então, é a partir daí que a gente vai discutir. E aí a banca toda se reorganiza para falar, bom, peraí, agora ali eu não vou poder. Então, a gente ensina elas a serem gentil com as pessoas e agressiva com os números. Porque número não tem gênero, não tem credo, não tem cor, não tem raça, não tem nada. Número é número. E é isso que a gente ensina para nossas meninas aqui, né? Exatamente. Você sabe... desculpa, Adri, vai você. Não, pode falar. Não, eu queria contar uma passagem real que aconteceu 1 hora antes dessa nossa conversa aqui. Eu estava com clientes, né, que, enfim, contrataram a Universidade Corporativa da Deloitte e eu nessa figura da universidade para fazer onboarding de novos diretores e diretoras. Onboarding quer dizer a chegada, né, dessas pessoas no cargo, seja porque elas foram promovidas ou seja porque elas foram admitidas para aquela função. Então, juntam um contingente de pessoas, sei lá, 65 diretores e diretoras, e existe um plano de 3 dias de liderança, de conversas e treinamentos, enfim. E o briefing da cliente era, olha, inclusive um dos temas é que, como estamos tendo muita pressão, né, do nível mais alto da organização, uma organização muito grande, com vários líderes, é preciso também, nesse treinamento, ensinar ou chamar a atenção desses diretores e diretoras para que essas pessoas não... Elas estão muito estressadas, elas estão sobrecarregadas, elas estão com abalos emocionais, inclusive, percebidos nessa questão da pandemia, mas é importante dizer e treiná-las para que isso não desça para os demais. Eu levantei a mão e falei, olha só, sobre conversas difíceis, já que você falou há pouco tempo e a gente não andou nesse tema, né? É assim, eu falei, olha só, eu não consigo treinar pessoas para esse tema a partir dessa perspectiva, porque, na minha opinião, nós estamos com organizações doentes exatamente por isso, porque nós viramos sacos de plástico em que alguém está soprando, fecha a boca, ele está cheio. Quando ele estoura, é porque a gente teve um burnout, é porque a gente pediu demissão, é porque a gente distratou alguém e levou a uma demissão ou um afastamento por questões emocionais. Eu falei, sinceramente, isso não estará embaixo do guarda-chuva do tema do treinamento dos diretores e das diretoras. E deu aquele silêncio do tipo... Eu falei, eu defendo a comunicação clara, assertiva, que as pessoas tenham liberdade para levantar a mão para que elas digam, diretores e diretoras, eu não consigo. Está difícil para mim. Eu preciso de ajuda. Então, o que eu vejo, por vezes, sendo homem, sendo mulher, seja onde for a dificuldade, é que parece também que os homens também levantaram e levam no peito e nas costas uma responsabilidade velada e talvez, às vezes, até muito blindada, como se eles não sofressem e como se eles não sentissem. Então, eu penso que as nossas conversas difíceis não são só sobre levar os homens uma perspectiva e um viés mais aberto, claro e horizontal, que é talvez mais habitué do feminino, mas também acolher o masculino e dizer, olha só, você não é o super-homem. E tá tudo bem, né? Você pode contar com super-homem. Conosco, porque se a gente fica nessa de que todo mundo é super-herói, todo mundo morre. Exato. Fim, né? E mas a Adri ia falar e eu interrompi. E se um morre do nosso exército, o exército todo perde, né? O exército todo vai sentir, né? Porque é uma peça fundamental. Está ali porque executa, porque faz a diferença. Né? Eu tenho uma grande líder e amiga que sempre diz, e é o que a Ana falou, né?
Eu vou para uma mesa de negociação, eu não olho gênero, eu não olho, né, diversidade. Não, eu olho qual é o foco do que está sendo tratado e como vai ser tratado. E as pessoas precisam entender e respeitar o meu ponto de vista. Chego e digo, ó, hoje eu não estou bem, hoje, né? Não, olha, se tu não está bem, vamos conversar, mas transparência. Transparência, né? Eu preciso ter a empatia de me colocar no lugar dos outros e preciso fazer com que os outros tenham a empatia para se colocar no meu lugar. Que é o que a Ana fez agora. Não, isso não vai entrar na conversa com os diretores, né? Porque eles também estão sofrendo. Quem é que vai cuidar deles? Né? Se eles não podem ser para baixo, nada disso. Quem é que vai cuidar deles? Né? Organizações doentes geram líderes doentes, né? E o Simon Sinek fala muito isso, né? Para a gente criar ser cura, a gente precisa ser a cura da nova economia. A gente tem essa responsabilidade como líder que somos. Aqui eu não estou falando de gênero mais. Eu acho importante, sim, a gente ter um painel com mulheres falando, para a gente trazer uma igualdade, né, para as rodas de discussão. E falta só um pouquinho para a gente acabar. Eu queria pedir para vocês indicarem algo que está aí reverberando no coração de vocês e que vocês acham que precisa compartilhar com o mundo. Queria começar pela Dani, depois Ana e depois Dri. Bem curtinho, achem sua turma. Se conectem o mais rápido que puderem em uma comunidade que acredita em você e você acredita nela. E quando você cai, tem uma rede lá embaixo para te segurar. Então, tenha um celular que na hora que você ligar, alguém atenda. Acho que essa é uma boa dica aí. Ótima dica. Salva vidas, né? Salva vidas. Eu vou na linha de aprenda a dizer não, do mesminho jeito que você disse sim. Cara, não e sim são exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Não é... Assim, eu vejo muito, muito, muito dentro das organizações a dificuldade que as mulheres, em especial, têm de dizer não. E aí, quando elas aprendem a dizer não, entram muito naquela de dizer não e acompanhar com uma super mega master longa explicação do porquê não. Também não precisa dessa explicação, né? Esses dias eu estava numa reunião e uma figura começou a falar, e gastou meia hora falando sobre um determinado conceito, um posicionamento e afins, e todo mundo escutando. Até que ele olhou para mim e falou, não é, Ana, você não concorda? E eu falei, não. Mas eu falei não com essa cara que eu estou falando aqui, não. E ficou aquele silêncio e todo mundo esperando eu dizer por que não. E eu fiquei, não. Ele falou, não, mas você está brincando ou você está falando sério? Eu falei, eu estou falando sério. Na verdade, eu penso diametralmente o oposto do que você pensa. E aí eu falei 2, 3 linhas sobre o que eu pensava. Então, assim, dizer não salva um bando de aflição que fica na garganta e depois desce para a barriga e sobe para a garganta e desce para a barriga. Então, assim, é não. Perfeito. Não. Por quê? Cara, eu não sei por quê, mas é não também. É não. Não quero falar muito porque não também não, mas é não. Porque quando um cara fala assim pra gente, não, porque, putz, você não me convenceu. O que a gente faz? A gente sai correndo, enlouquecida, para buscar na NASA explicação de todas as teorias do planeta para voltar e convencer. Por que eu não posso dizer não estou convencida? Eu falo, cara, na verdade, eu não me convenceu, eu preciso pensar nisso aí. Uhum. Pronto. Vai todo mundo pensar. E que ótimo que nós vamos pensar, porque o meu não pode virar um sim e o meu sim pode virar um não. Assim, faz parte, de novo, desse modelo novo. Mudar de opinião. Graças a Deus. Exato. Obrigada, Ana. A gente Dri, muda. O que está reverberando aí no seu coração, para você compartilhar? O que está reverberando aqui é que, assim, no momento atual que a gente vive, né, esses dias eu estava pensando, o que é uma empresa? O que são os empreendedores? Uma empresa, ela é formada por um CNPJ, né? E, para mim, o significado de CNPJ, independente de credo, cor, natureza, gênero, é a coragem notável de pessoas que sonham juntas.
isso é um CNPJ. Maravilhosa. Ai, que painel é esse? Queria ficar aqui. Podia ter uma cerveja e uns petiscos aqui para a gente comer, né? Mas a gente não está podendo agora. Gente, muito obrigada a todas vocês que toparam esse momento com a gente aqui na Fast Beauty, compartilhar com vocês. Eu vou encerrar falando uma frase que uma vez eu levei a Dani para fazer um painel comigo, que ela fez eu passar uma vergonha e eu quero compartilhar com vocês. Ela falou assim, gente, a gente está com um problema aqui, né, de branding, porque vocês estão no mercado imobiliário. Imobilizado já é um brand que precisa ser mudado. Então, nós somos aqui pessoas em movimento. Então, que a gente continue esse movimento, porque paredes são paredes e as pessoas que permanecem. Tá bom? Obrigada a todos.